Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje eu vou falar pra vocês então sobre Os Últimos Dias da Noite. Esse livrinho aqui é do autor Graham Moore e ele então é um roteirista de Hollywood. E se você já assistiu o filme O Jogo da Imitação, aquele que conta a história do Alan Turing e da máquina Enigma, você já teve contato com um filme roteirizado por ele. E diga-se de passagem, se você não assistiu O Jogo da Imitação, eu super recomendo pra você, porque é um puta de um filme, assista, é maravilhoso. Ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2014. Ele é autor também de um outro livro que eu quero muito ler, chamado The Sherlockian, mas esse não veio pro Brasil, então, terei que esperar a oportunidade para lê-lo. Porém, seguindo a mesma vibe de O Jogo da Imitação, Os Últimos Dias da Noite vai contar a história da Guerra das Correntes, a famigerada disputa intelectual e jurídica entre Thomas Edison e Nikola Tesla Westinghouse, não sei como se pronuncia, vou falar George Westinghouse, e mais um monte de gente, inclusive o Alexander Bell, que foi o inventor do telefone também, ele aparece aqui nessa história. Tudo isso vai ser mostrado sob o ponto de vista do advogado Paul Cravath, que vai ser então o advogado do Sr. George Westinghouse. E, gente, já adianto pra vocês, que livrinho bom, Jesus amado. Eu peguei ele de recomendação do Geek Freak e, caraca, ótimo livro, sério. Então, a Guerra das Correntes, pra quem não sabe, foi realmente essa disputa de patentes sobre a corrente alternada e a corrente contínua. Foi algo assim que eu sabia que tinha acontecido, mas eu não tinha dimensão do tamanho dessa disputa judicial. Então ler esse livro foi uma experiência muito incrível, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Porém, eu preciso dizer pra vocês que, apesar de ele contar um acontecimento que de fato aconteceu, é uma ficção. O livro tem que ser classificado como uma ficção porque o autor tomou várias liberdades criativas e acho que a principal e a que mais se destaca seria que ele comprimiu o tempo real da Guerra das Correntes. A verdadeira Guerra das Correntes aconteceu de 1888 até 1896, ou seja, durou de 8 a 9 anos, e aqui no livro, então, você vai ter uma história que acontece em 2 anos, de 1888 até 1890. Então essa é a principal diferença, o que significa que vários eventos que aconteceram ao longo de 8, 9 anos foram comprimidos em 2. Você vai ter simultaneidade de eventos, você vai ter umas dramatizações necessárias para tornar a história atrativa para os leitores, você vai ter uma série de liberdades criativas, mas eu acredito que a essência da Guerra das Correntes, pelo que eu li das notas do autor aqui no final do livro, está presente no livro. Então acho que isso é importante. Por ter comprimido quase 10 anos de história em 2, muita coisa acontece. Muita coisa acontece o tempo todo. E precisa ser assim, evidentemente. Sempre tá acontecendo alguma coisa, é incrível. A escrita do autor contribui para isso e o tamanho dos capítulos também contribui, porque eles são pequenos, então dá a sensação de estar sempre acontecendo alguma coisa. E de fato, sempre está acontecendo alguma coisa. Só que não é algo que te deixa cansado. É algo que você fica pensando, como é que ele vai resolver isso? Como é que ele vai dar a volta por cima? Como é que ele vai vencer? Então, cara, é uma ótima leitura, sério. Essa história aqui, ela é basicamente uma batalha intelectual e estratégica, porque você vai ter aqui, de um lado, o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, e um ótimo vendedor. Ele era um empresário muito bom. Do outro lado, você vai ter o também inventor George Westinghouse, juntamente com Nikola Tesla. Nikola Tesla, por favor, gente, vocês estudaram física no colégio, vocês têm que saber quem ele é, pelo menos saber que ele foi o inventor da corrente alternada. Então você vai ter esses gigantes que na época não eram tão gigantes, diga-se de passagem, disputando judicialmente a patente das correntes e das lâmpadas. Quem vai ter o direito de levar a luz elétrica pelas ruas dos Estados Unidos? É isso que eles estão disputando basicamente. Claro que existem pormenores ali no meio. E assim, se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu amo uma disputa intelectual. Eu acho que ela, em formato de livro, assim, ela sai muito bem feita. Você faz uma coisa atrativa e que tenha lógica. Claro que isso é baseado em fatos, mas se você vai inventar uma disputa intelectual, ela tem que ser bem feita para funcionar e, obviamente, o jeito que o autor colocou a disputa aqui fez a história funcionar muito, muito bem. E, gente, é muito emocionante porque você realmente torce pelos personagens. Você tá envolvido na história. Você quer que o Paul Cravath ganhe essa disputa, porque o Thomas Edison é um bosta. O Thomas Edison é uma pessoa terrível. Ou não, depende do seu ponto de vista. É uma história muito sensacional, então, por favor, eu já tô adiantando aqui o que eu ia falar no final, mas eu recomendo muito. E essa história é uma ficção, mas ela funciona como uma forma de divulgar o evento real, tanto até que
no final aqui do livro, o autor fala, essa é uma história de ficção. E se você quiser saber mais sobre isso, esses foram os livros que eu consultei, alguns dos livros que eu consultei, para escrever essa história aqui. Então, por exemplo, eu que acabei de ler esse livro aqui, eu quero muito ler um livro bibliográfico sobre a Guerra das Correntes, é muito interessante. Então esse livro aqui realmente ajuda a divulgar um evento real, de uma forma ficcional, mas a essência do evento ainda está aqui. Então acredito que a intenção do autor é muito válida, sem falar que é uma história de ficção muito boa. Porque não obrigatoriamente seria um bom livro só porque foi baseado em um evento real, certo, gente? Precisa ter um jeito para escrever, precisa ter um conhecimento, precisa estudar bastante. Enfim, poderia não ter saído bem como saiu, mas felizmente saiu uma boa história de ficção também. Eu achei que as liberdades criativas do autor, elas só acrescentaram a história, elas ajudaram a trazer dramaticidade, emoção a vários momentos. E você tem noção de quais foram essas liberdades criativas, porque no final aqui da história, o autor vai organizar elas por capítulo. Você vai ter aqui, começa capítulo 1, capítulo 7, capítulo 15 e 16. Ele simplesmente vai dizendo aonde que ele tomou algumas liberdades. Então, ao ler as notas do autor ao final da história, eu acho que as liberdades criativas dele só acrescentaram a narrativa. O fato de a gente acompanhar a história toda pelo ponto de vista do Paul Cravath, o advogado, do lado do Nikola Tesla e do George Westinghouse, foi muito útil porque ele é um advogado, ele não entende de física e ele precisa entender para saber o que ele pode fazer pelo cliente dele. Então, nós recebemos os conceitos de física através dele. Ele pergunta pro seu cliente, o George Westinghouse, qual a diferença entre uma corrente contínua e alternada. E aí, através disso, nós podemos entender quais vão ser as estratégias adotadas pelo advogado. Isso é muito importante, é porque eu já saí do colégio faz um tempo, eu lembro muito pouco de física e não tive nenhum problema lendo a história, eu consegui entender os conceitos de física e eu consegui entender por que ele tomou determinada atitude em determinada ocasião. Eu também não entendo quase nada de direito, então a parte de patente, a parte de contratos também é interessante para você ter uma noção de o que está acontecendo, da parte jurídica, que é onde acontece a disputa entre o Thomas Edison, o George Westinghouse e o Nikola Tesla. O último ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é a tradução, que tem umas palavras aqui que eu pensei, nossa, palavra nova no meu vocabulário. Por exemplo, peremptório. Você sabe o que significa peremptório? Você sabe o que significa? Pois então, são palavras que aparecem aqui no livro, e outras também. Mas essas duas me saltaram muito aos olhos. E eu adorei peremptório. É uma palavra tão bonita. E, maravilhoso. Não vou dizer o que significa, vá procurar no dicionário para você aumentar o seu vocabulário. Certo, gente? Então, fica de super recomendação pra você essa história. Tem as suas 440 páginas, mas acontece muita coisa nessas 440 páginas. Acredite em mim, é uma história sensacional. E é isso, eu dei 5 estrelas, favoritado no meu Goodreads, porque foi muito boa a leitura. Então foi isso, por favor, comente aqui embaixo se você conhecia essa história, se você conhecia a Guerra das Correntes, e se você ficou interessado no livro, porque realmente é uma história muito maravilhosa. Foi isso então, muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.